Você já ouviu falar sobre impecabilidade da palavra? Eu descobri esse termo num livro que eu li há alguns anos atrás e foi um marco para mim. O livro fala sobre 4 pontos decisivos de mudança na sua vida e esse foi o ponto que mais me chamou atenção. Outros também, mas esse é algo que se tornou real, prático na minha vida, presente no meu dia a dia desde quando eu ouvi, que é ser fiel à sua palavra, não pecar contra a sua própria palavra. O livro fala que pecar contra a sua palavra é pecar contra a sua essência. E eu tô lendo aqui o meu diário com Deus, tem várias coisas que têm relação com isso, porque a Bíblia diz que o poder da morte e da vida está na nossa língua. E é algo tão simples, tão, entre aspas, banal, que parece que a gente não acredita que isso pode ser verdadeiro. Antes de eu continuar, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Raquel Faria, sou nutricionista, trabalho com mulheres com mais de 40 anos que querem emagrecer. E o que é que tem a ver emagrecimento com impecabilidade da palavra, com Deus? Tem tudo a ver. Eu trabalho com mulheres que querem mudar e não tem como mudar de verdade sem deixar que o Espírito Santo haja sobre a nossa alma, sobre os nossos pensamentos e sentimentos que são completamente corrompidos por todas as experiências que nós vivemos na nossa vida. As nossas dores, os nossos medos, o padrão da nossa mente de algumas situações se repetirem faz com que a gente viva indefesa, não receptiva a coisas novas, e isso tem tudo a ver com emagrecimento. Quando a gente fala sobre impecabilidade da palavra, eu vou dar alguns exemplos em relação a emagrecer. Se você, por exemplo, diz, eu vou começar a fazer atividade física e dessa vez eu vou me manter firme, e aí você faz uma semana, 2, na semana seguinte você desaparece, aí 3 semanas depois você volta, faz uma semana, depois some mais uma, aí depois faz um mês, depois fica 3 meses sem aparecer, ou seja, a sua palavra não valeu de nada para você mesmo, ou seja, você não foi impecável, você não deixou de pecar contra a sua palavra. Se você diz, hoje eu não vou comer pizza, eu vou comer frutas depois do almoço ao invés de chocolate, e você não mantém isso, você está pecando contra a sua palavra. E como mudar isso? Não é na força de vontade, não é tomando vergonha na cara, é criando um padrão na sua mente de impecabilidade com a sua palavra. E isso a gente faz com as mínimas coisas. Então agora eu quero que você entenda a importância da mudança relacionada a emagrecer. Pensa que o que uma coisa tem a ver com outra. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Um dia eu tava entrando num banco e uma moça me pediu dinheiro. E aí eu falei, na volta eu te dou. Só que eu acho que o dinheiro não saiu, não me lembro bem. O dinheiro não saiu trocado, não tinha nota menor, alguma coisa assim. Enfim, eu sei que eu não teria possibilidade de dar o dinheiro pra moça na saída, porque o dinheiro que eu tirei era o dinheiro que eu precisava usar, era pra eu pagar a minha funcionária, e eu acho que a outra nota que saiu era de 50 ou de 100, alguma coisa assim, e eu, por algum motivo, naquele momento, não era aquele valor que eu podia dar pra ela. Só que eu falei pra ela que na volta eu te dou, e aquilo ficou martelando na minha cabeça. Se eu disse na volta eu te dou, eu tenho que dar o dinheiro. E eu fui numa loja em frente pra trocar o dinheiro, fui ao shopping, fiquei tentando até o momento que eu cheguei numa loja, tinha um moço no caixa, na fila do caixa, e ele tinha o dinheiro, trocou pra mim, eu voltei lá, a moça não estava, e aí eu procurei assim ela por perto, ela encontrei e dei o dinheiro pra ela. Isso, se eu tivesse querendo emagrecer, isso tem relação com o meu emagrecimento. Por quê? Eu estou treinando a minha mente pra ser impecável com a minha palavra. Não é sobre dar o dinheiro pra moça, é sobre, se eu disse que eu ia fazer, eu tenho que fazer. Se eu digo pra alguém que tá esperando eu ir buscar, isso acontece muito com os filhos, mãe, tá vindo, tá chegando, tá? Se eu falo, estou no elevador, eu tenho que estar no elevador, eu não posso estar dentro de casa e vou chamar o elevador. Então, a gente vai treinando a mente para isso virar um padrão. Se isso vira um padrão, eu não preciso ter força de vontade. A minha mente já está condicionada a, se eu falei, eu vou fazer, ponto. E aí um segundo momento, né? Uma segunda ação que você precisa adquirir, tomar sempre essa ação, é dizer coisas boas. Porque se você cria uma impecabilidade nas suas palavras, né? Na rotina das suas palavras, e você diz, eu sou preguiçosa, acabou. A sua mente vai estar condicionada a isso. Ela diz que é preguiçosa, ela vai ter preguiça de fazer atividade física, de preparar um lanche. Se ela diz, eu sou indisciplinada, eu não termino nada do que eu começo, acabou. Você já deu um comando para sua mente que já está condicionada a ser impecável com a palavra, a agir de acordo com a sua palavra. Então a primeira coisa é não pecar contra o que você diz. As suas ações precisam se tornar coerentes com o que você diz.
diz. E para você fazer isso sem depender da sua força de vontade, você precisa criar um padrão na sua mente. A segunda coisa é começar a falar coisas positivas sobre você. Mais uma vez, o poder da vida e da morte está sobre a língua. E a gente fala do que está na nossa mente. A Bíblia diz, tudo que é bom, puro, agradável, de boa fama, que esteja nos seus pensamentos. E muitas vezes o que está no nosso pensamento depende do nosso dia a dia. Se você decide estar exposto a notícias difíceis, a conversas conflitantes, fofoca, julgar, criticar, é isso que vai estar na sua mente. E para que isso não seja uma rotina na sua vida, você precisa começar a prestar atenção nisso. Às vezes uma conversa com a sua amiga, sua colega de trabalho, todo dia você chega naquele momento do cafezinho, do intervalo, vocês começam a conversar e naturalmente fala mal de um, reclama do outro, rotula o outro, faz previsões catastróficas sobre as coisas, tipo, um exemplo, tem a possibilidade de dar um aumento. Aí você já fala, pode ter certeza que não vai ser um aumento, pode ter certeza que esse mês nosso salário vai atrasar, pode ter certeza que fulano vai botar ciclano como um chefe e ele vai acabar com a gente. Gente, isso é muito comum. No lugar que eu trabalho, na hora do almoço, tem uma mesa comprida, várias pessoas, se você parar pra prestar atenção na conversa das pessoas, vai ter isso todos os dias. Às vezes a pessoa muda de assunto aqui, daqui a pouco já volta naquilo dali de novo. Então é um padrão que você precisa se afastar. A Bíblia diz, não se molde ao padrão do mundo, mas renove a sua mente em Cristo. Então a gente precisa seguir o que a Bíblia diz e ir até a última instância daquilo. Encher os nossos pensamentos, isso muda os nossos sentimentos, muda o que a gente fala e como a sua mente está sendo condicionada a manter o padrão de impecabilidade, o que você fala é o que você faz. E naturalmente você muda em tudo. Muda no seu emagrecimento, muda no seu comportamento com os filhos, muda no relacionamento, muda na sua espiritualidade. Então, para você mudar, você precisa buscar qual é o padrão de Deus, o que Deus quer que você faça, o que a palavra dele orienta você a fazer, para que você encha seus pensamentos, seus sentimentos, sua fala e naturalmente seu comportamento. E se você passa por todo esse passo a passo, naturalmente seu resultado muda. Se você pensa diferente, se sente diferente, fala diferente, se comporta diferente, seus resultados vão ser diferentes. Então, não tem para onde correr. Esse é o fluxo, esse é o caminho. E esse caminho não é completo, não é nem iniciado se ele não começar pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo em nós. Você pode começar o caminho no meio, pular a parte do Espírito Santo, mas se você começar no meio, você não vai conseguir manter. Por outro lado, se você começa no Espírito Santo e não faz nada para mudar, você não chega no final. Então, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É muito mais fácil você desenvolver uma espiritualidade, uma religiosidade, ficar só em oração, igreja, terço, ou Bíblia, ou o que quer que seja, e não transbordar isso para um plano prático. Não mudar nada na sua vida. Só ter uma relação você e Deus, Deus e você, você e Deus, Deus e você, e acabou. Isso seria muito mais fácil. Só que você ter uma fé e isso não se transformar em algo real, palpável, que são obras. Óbvio que existem vários tipos de obras, né? Existe o fazer, coisas específicas pela obra, mas isso não deixa de ser um servir a Deus. Porque o melhor que a gente pode fazer pelas pessoas é ser uma pessoa melhor. Então, se você está sendo uma pessoa melhor e, consequentemente, é melhor para os seus filhos, para o seu marido, para os seus pais, para irmãos, para as pessoas do trabalho, você está fazendo a obra de Deus. Então, olha como eu comecei e como eu terminei. Olha o caminho todo que um processo de emagrecimento passa e a complexidade, a profundidade disso e o quanto isso transborda para toda a sua vida. Então é muito mais do que você saber o que você deve ou não comer. Se isso tem X calorias ou outro tem menos, quantas horas de jejum, é infinitamente mais do que isso. E infinitamente mais fácil. Você não precisa colocar foco no seu emagrecimento. Coloca foco na sua mudança e, consequentemente, o emagrecimento vai vir e várias outras mudanças também. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.